Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, o sangue de Jesus é para sempre. Nossa justiça é para quanto tempo? Para sempre. Quantos ficam felizes? E os salvos não trocam de Deus. Amém? Jesus é nosso Deus, e porque Ele é o nosso Deus, nós somos justos para sempre. Amém? Você pode dizer amém? Hoje com o pastor Joseph Prince. Eu gosto de segurar a minha filhinha no meu colo, eu a beijo e vou olhando pro seu cabelinho. Eu fico só olhando para ela e admirando cada parte do seu corpo. Eu amo-a tanto e eu olho para os seus olhos, seu cabelo, fico admirando, procurando cabelos brancos, não estão lá. Amém? É surpreendente. Deus toma tempo para amar você assim. E quando Jesus diz que todos os cabelos da sua cabeça são contados, não tenha medo, porque você tem mais valor do que muitos passarinhos. Você tem mais valor do que muitos passarinhos. Ainda assim, os passarinhos não são esquecidos por Deus. Existem momentos na manhã, amigos, que eu acordo bem cedinho, escuto o cântico dos passarinhos. Eles estão cantando. Quantos de nós acordamos de manhã e simplesmente cantamos? Não fazemos isso, nós acordamos. Parecemos o Garfield. Amém? Nós falamos com a nossa esposa. Mas os pássaros estão cantando. E muitas vezes, por favor, gente, observe. Você olha no quintal e os pássaros estão ciscando o chão. Você não vê a comida. Você não vê ninguém vindo jogando grãos, não, mas eles estão comendo do mesmo solo que você está procurando por comida. Onde está a comida orgânica? Você não pode encontrar. Não está lá, mas eles estão comendo. Alguém está provendo para eles. E a Bíblia diz que vocês são mais valiosos do que todos esses passarinhos. Jesus disse: se Deus cuida das aves do céu, quanto mais de vocês. Se Deus alimenta as aves do céu, quanto mais de vocês. Você sabe por que não vemos o suprimento? É uma resposta teológica e profunda. É porque nós nos preocupamos. Amém? O suprimento está vindo. Jesus diz: não se preocupem. Não se preocupem o que é a vez de comer ou beber ou vestir. E você diz: é muito fácil falar. Deve haver alguma coisa para a gente fazer. Jesus diz que o suprimento está vindo. Não se preocupar é como um cano, que água está fluindo nesse cano, mas sua ansiedade, sua aflição e sua preocupação estão impedindo o fluir. A água não pode fluir. A água está fluindo do lado de Deus, mas não está fluindo para você. Você sabe por quê? Você se preocupa. De agora em diante, eu não estou nem aí, não vou me preocupar, e a água... E você diz: uau, funciona. Não funciona porque nós somos muito inteligentes. Nós somos muito espertos. Nós não somos como crianças, porque crianças não se preocupam. Olhe para eles, estão felizes, vivendo a vida, sabendo que a comidinha vai estar sempre pronta para eles, certo? E eles cantam, e eles brincam, não se preocupam com o amanhã. Nós preocupamos muito, somos muito responsáveis. Amém? A gente diz: eu tenho que saber o que está acontecendo, eu tenho que assistir CNN, tudo que acontece eu tenho que me preocupar. Veja bem, nós não somos simples e as crianças não se importam. Aí você diz: mas isso é infantil? Mas olhe para eles, eles curtem a vida, eles estão cheios de alegria, de graça. Veja, Jesus diz: não estejais ansiosos e não se preocuparão com o suprimento. A razão porque o suprimento não chega é porque você se preocupa, é a única razão. Se você parar de se preocupar e crer em Deus, você vai ver o suprimento. Amém? Mas, pastor, como eu chego à condição de entender que Deus me ama? Você precisa praticar esse amor porque muitas vezes você está se sentindo tão aquecido. Você diz: Deus me ama, me sinto tão bem, sinto o amor de Deus. Você às vezes se sente assim na igreja, você sente o calor de Deus, como Deus estivesse te abraçando e você está tão feliz. Você já se sentiu assim? Não é bom quando você se sente assim?
Alguns não sentem nada. Eu vou orar por sua ressurreição. Lázaro, sai para fora. Mas às vezes você não sente nada. Existem dias que você acorda e você sente que Deus está muito distante de você, como se Deus estivesse tão distante. Ele não está, são só os seus sentimentos. Assim, guarde essa palavra que Deus me deu. Haja como se fosse. Haja como se fosse. Foi isso que Deus me deu. O Espírito Santo me deu essa palavra para dar para a igreja no primeiro culto. Age como se fosse. Você acorda de manhã, você não sente que Deus te ama como se Deus estivesse distante. Age como se Ele estivesse perto. Fale com Ele como se Ele estivesse lá, porque Ele está lá. Haja como se fosse um maravilhoso dia, porque será. Agindo assim, você vai agradar a Deus, você vai demonstrar fé. Fé. Você segue a palavra e não seus sentimentos. Se você está doente, age como se você estivesse curado. E você vai honrar a Deus. E Deus vai manifestar a cura. Você me escuta? Amém? Haja como se fosse. Nós que somos pastores e ministros e conselheiros, e à medida que os anos passam, você começa a notar algo. E não me entenda mal, não estou dizendo que todos os casos são assim, mas existem casos de alguém que passa por um divórcio, certo? E existem dores, amargura. E depois de um tempo, essa senhora desenvolve uma enfermidade. Eu vi mais de um caso desses. Uma crise acontece que causa amargura e essa pessoa não consegue resolver. Depois de 2 anos é uma enfermidade. Em alguns casos, uma doença fatal. Agora, nós que estamos aconselhando pessoas nessa área sabemos que a amargura pode causar enfermidade. Você me escuta? Agora os doutores estão dizendo a mesma coisa, certo? Na verdade, existe um artigo de um professor dos Estados Unidos que foi divulgado e ele prova que pela saliva, ele faz um teste da saliva e ele diz que se alguém está amargo, tem pensamentos amargos e ele pega a saliva e tem substâncias nocivas. E se for de alguém feliz, a saliva tem propriedades curadoras. Assim saiba, se eu falar e cuspir em vocês, eu sou uma pessoa feliz, aleluia, você vai ser abençoado. Obrigado, Jesus. Um coração alegre é como um bom remédio. Aleluia. Amém? Agora, por que essa pessoa se tornou amarga? Você sabe por quê? Vamos voltar. Antes de uma pessoa ficar amarga, a pessoa passou por uma crise, certo? Onde a pessoa foi mudada, o marido abusou dessa pessoa, o marido cometeu adultério. Foi culpa do marido, mas ela sofreu. Agora, veja isso. Ao invés de perdoar e se libertar, ela guardou dentro. Agora, por que as pessoas ficam amargas? Porque eles não creem que Deus os ama e que Deus proverá para o seu futuro. Eles pensam que a alegria depende do cônjuge, e não depende. Deus não permitiria que nenhum cretino, marido, que cometeu adultério fosse a fonte da sua felicidade. Você me escuta? Deus é maior do que o seu marido. Um homem assim nunca lhe daria alegria. Jesus pode, para sempre. Existem também muitos outros casos de pessoas que se sentem sozinhas. Ao se sentirem sozinhas, ficaram deprimidas, depois de deprimidas, ficaram doentes. Assim, você volta e você descobre que onde eles se sentiram que ninguém os amava, ao invés de praticar o amor de Deus e enfocar nisso, ao invés de agir como Deus os amasse, eles agiram como Deus fosse contra eles, que Deus lhes imputava pecado, que ninguém gostava deles, sempre assumindo pensamentos negativos, assumindo o pior. Amém? Todo mundo me odeia. I'm gonna eat some worms. Big fat juicy worms, small thin slimy worms, itsy bitsy fussy little worms. First you bite the heads off, then you suck the guts up. See how it wriggles and squirms. E você diz que nojo, mas acaba engolindo tudo. E não é comida kosher. As pessoas de Singapura comem minhocas. Isso é próprio deles. Agora, por que as pessoas chegam a esse ponto? Por quê? Porque elas não creem que Deus as ama. Eles pararam de crer que Deus as ama, sim. Amém? Se eu creio que Deus me ama, e daí que você me engana? E se você leva o meu casaco, Deus vai me dar 5 novos casacos. Amém? Se você fala mal de mim, e daí? Deus me ama, ei. Não me importa o que você diz. Eu tenho sido criticado por boas pessoas. Amém? Mas o melhor é de Deus. E sua opinião de mim é o que conta. Eu não sou inimigo de ninguém. Se você falar mal de mim, eu não vou falar mal de você. Amém? Eu amo você. Você pode falar o que quiser de mim.
Não interessa. Deus vai trazer novas coisas, bem melhores. Eu tenho essa atitude. Amém? Eu creio que Deus me ama. Amém? Eu sou com qualquer pessoa, muitas vezes eu não sinto que Deus me ama, mas eu ajo por fé. Amém? Ele vai te proteger. Ele vai fazer com que a maldição não ataque você, porque você crê que Deus ama você. Quando você crê no amor de Deus, é com uma aura de proteção. Eu sou um pregador de fé, mas existe algumas interpretações erradas. Por exemplo, uma frase que a gente escuta: fé trabalha pelo amor, certo? Eu ensinava isso. Fé trabalha pelo amor significa que quanto mais você ama as pessoas, mais a sua fé trabalha. O contexto certo dessa frase é: minha fé vai trabalhar quando eu descobrir como Deus me ama. Quando eu descobrir como Deus me ama, minha fé vai trabalhar. Imagine que você está enfermo. Qual o verso que você vai usar para confessar sua cura? Pelas suas pisaduras fomos curados. Você pode falar de forma mecânica. Eu encontrei a fórmula, eu preguei uma mulher que tinha câncer. Os amigos mandaram um texto para ela, ela tinha câncer e confessou: pelas pisaduras de Jesus eu fui curada. E ela voltou ao doutor e ela descobriu que não existia mais nenhum sinal do câncer. Eu gostaria que todo câncer fosse curado em um dia. Eu não sei quantas vezes você tem que confessar antes que venha a manifestação da cura, mas eu sei que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta vazia. Se precisar de um mês, confesse até que o seu milagre venha. Não abra mão da confiança, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que prometeu. É isso que diz a Bíblia, amém? Assim persevere. Quando você está enfermo, confesse: pelas pisaduras de Jesus eu sou curado, amém? Agora, é possível pensar que é só uma fórmula. Quando estou doente, pelas suas pisaduras eu sou curado. Pelas pisaduras eu sou curado. O quê? Pelas pisaduras eu sou curado. Eu sou curado. Não é uma fórmula, meu amigo. Você tem que fazer isso com o coração, com fé. Sua fé funciona quando você entende o amor de Deus. Sabe como você deve dizer? Você deve dizer assim: pelas pisaduras de Jesus eu sou curada, com o sentimento do seu amor por você. Pelas pisaduras. Veja, não são os meus sofrimentos que me dão a cura. Eu não tenho que pagar por isso. É o sofrimento dele. Pelas pisaduras de Jesus eu sou curado. O que produz a cura são suas pisaduras. O seu amor por mim. Deus me ama. Ele é o Filho de Deus que sofreu para me fazer são. Existe alguma coisa dentro de você que faz você sentir o amor de Deus. Pelas pisaduras eu sou curado. É o sentimento do seu amor. Algo se fortalece dentro de você, chamado fé. Porque quando você sabe que alguém sofreu para te dar alguma coisa, você pega. Honrando essa pessoa que sofreu. Pelas pisaduras de Jesus eu sou curado. Eu sou são. Olhemos agora para 1 João. 1 João. Uma vez mais, a maldição sem causa não virá. Qual a causa? É o esquecimento e o desconhecimento de que Deus nos ama. Amém? 1 João capítulo 4, olhemos o versículo 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós e enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Veja, a lei diz que devemos amar a Deus. E como devemos amar a Deus? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Alguém tem feito isso? Nem um ser humano, exceto um, Jesus Cristo. Assim, a lei não foi dada para você guardar. A lei foi dada para mostrar como você está a quem. E este é o maior mandamento na lei. Então, Deus nos deu a graça. Ele veio, Ele amou o mundo. No lugar de guardarmos a lei, foi Deus que nos amou. Ele nos amou de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força, enviando o seu Filho. E agora nós amamos porque Ele primeiro nos amou. Olhe para o versículo 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos uns aos outros porque Ele primeiro nos amou. Significa que nós amamos uns aos outros, nós amamos a Deus porque Ele primeiro nos amou. Igreja, nossa ênfase deve ser em quanto Deus nos ama e não quanto nós o amamos. Quanto você ama a Deus não faz muita diferença. Você sempre vai amar a Deus menos do que Deus ama a você. Quanto Jéssica me ama vai sempre ser menos do que quanto eu amo. Ela nunca vai saber quanto eu amo. Uma criança nunca vai saber quanto os pais o amam. Um filho vai amar seu pai, mas nunca na mesma intensidade. Amém?
Nosso foco deve ser em algo inabalável. Se você focalizar no seu amor, isso vai ser abalável. Se você focalizar no amor de Deus, é inabalável. Por anos, quando eu era pastor de jovem na minha antiga igreja, eu pregava para os meus jovens: você tem que amar a Deus, você tem que amar a Deus mais, seu desviado. Tem que amar mais a Deus. E no meu coração dizia: como é que eu posso fazer isso? Mas era uma boa pregação. Tem que amar a Deus. E aqueles jovens diziam: sim, eu estou tentando. Eu estava os matando com a lei. Sempre enfatizando: você tem que amar Deus, tem que amar Deus. E não entendendo que isso é lei. Verdadeiro amor é esse, não que nós o amemos, mas que Ele nos ame. E quando eu comecei a pregar para eles como Deus os amava, a vida deles foi transformada. Agora eles o amavam porque Ele primeiro havia os amado. Ele nos amou primeiro. Amém, igreja? Vou compartilhar essa maravilhosa história. Ela é verídica. Alguns anos atrás, eu compartilhei antes, vou repetir, certo? O que aconteceu foi que um missionário veio do campo missionário para um descanso. Ele veio para alguns meses, ele tinha muito tempo livre, resolveu buscar emprego, ele era um homem muito diligente, e ele foi para um asilo, um manicômio, procurar um emprego de meio expediente. Então ele foi e deram a ele esse emprego, e ele tinha credenciais em psiquiatria, e ele pensou, por ser meio expediente, ele cuidaria de casos como: eu cometi o pecado imperdoável. Eu tive sonhos ruins ontem. Ele pensou que esse tipo de caso ele ia cuidar, mas eles o colocaram dos casos mais sérios, onde as pessoas tinham perdido a capacidade mental, colocaram lá e disseram: você pode ficar lá por 1 hora e qualquer problema basta gritar. Nós vamos estar do lado de fora. E eles fecharam a porta. Eram pessoas que tinham ficado loucas. E ele foi lá para dentro e o ambiente era terrível. Ele viu ali com seus olhos. Era um lugar que não era muito grande, com muita gente, e eles estavam ali naquele lugar, e alguns caminhavam, alguns estavam sentados. Ele viu excremento humano no chão, e urina, e o lugar fedia. Ele sentiu vontade de fugir, e o Senhor disse: é por isso que eu o trouxe aqui. Ele olhou ao redor e viu pessoas que estavam olhando desse jeito para ele. Então, ele não sabia o que fazer, e ele foi para o Senhor, e ele disse: Senhor, o que eu faço? E as pessoas estavam olhando para ele e não tinha nenhuma coração. E ele disse: o que eu faço? O Senhor disse: sente e cante a música Jesus me ama. E ele tentou encontrar um lugar que estivesse limpo, ele disse. E ele encontrou um lugar limpo, ele se sentou e começou a cantar. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are blessed for he is strong. Yes, Jesus loves me. E ele cantou a música mais uma vez, nada aconteceu. Sua hora terminou, ele se levantou e foi embora. E ele deveria ir lá 3 ou 4 vezes por semana. E todas as vezes que ele foi, Deus disse a mesma coisa: senta e canta. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Ele disse que na semana seguinte, no final da semana, 2 semanas depois, ele cantou a mesma música. Yes, Jesus loves me. E uma senhora se sentou ao lado dele e começou a cantar o coro. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. E agora eram 2. Ele e aquela senhora cantando. Ele continuou. Toda vez ele cantava a mesma música. Eu sei que não levou muito tempo. Na verdade, levou 2 meses. 2 ou 3. Foi esse o seu testemunho. Ele disse que 95% dos internos que estavam ali receberam alta, completamente bons. Os 5% que permaneceram foram promovidos para um lugar melhor, significa que eles melhoraram. Nenhum deles ficou ali. Agora, minha Bíblia diz que o perfeito amor expulsa o medo. Isso soa como libertação, não é? Você sabe que os homens centrados em si mesmos, ao invés de centrados em Cristo, interpretam esse versículo assim: quando amamos uns aos outros perfeitamente, expulsamos o medo. Não é isso que diz. Você nunca pode amar perfeitamente. O amor perfeito é o amor de Deus por nós. Quando você descobre quão perfeitamente Ele o ama, isso vai expulsar todo o medo na sua vida. Vai expulsar todo o medo de enfermidade, medo do desconhecido, medo do futuro, medo da idade, medo do fracasso, medo de perder seu trabalho, medo de perder alguém que você ama. Isso vai ser expulso da sua vida. O amor de Deus vai expulsar todo o temor. Eu gosto de outra versão que diz que o amor vai expulsar todo o medo, mesmo o temor errado de Deus, com medo do castigo. Esse amor vai expulsar todo o medo errado de Deus. Amém? Note aqui que você não precisa passar por um processo de libertação.
Não estou dizendo que é errado expulsar demônios. Existe tempo para tudo. Nós, chamados carismáticos, nós temos uma ideia somente de expulsar demônios. É sempre, qual o seu nome? Está mentindo. Você está me dizendo a verdade? Vamos lá, espírito mentiroso. Você, demônio crocodilo. Qual o seu nome? Lacoste, saia! Essa é a única ideia que temos. Sempre gritando, gritando, gritando. Você sabe de uma coisa? Quando você levanta sua mão aqui, você adora a Deus. Deixa Deus ser levantado e os seus inimigos vão ser espalhados. Em casa, quando você levanta suas mãos, você canta ao Senhor no chuveiro. Quando você precisa sentir o seu amor na sua vida, o inimigo tem atacado você e você está se sentindo sem esse amor de Deus, a melhor coisa que você faz é cantar essa música quando você está no chuveiro. Pela manhã, quando você se banha antes de ir para o trabalho, quando a espuma está escorrendo, cante. Yes, Jesus loved me, oh, hallelujah. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus. Você não engana ninguém, você ficará assim. Não mintam pra mim. Vocês não fazem isso? Uma última história. E vou concluir. Ontem, pela manhã, eu fui com minha esposa e com a pequena Jéssica para a peixaria. Deixe-me dizer isso. Eu gosto de ir à peixaria. Eu me sinto como um menino quando vou para a peixaria. Traz memórias da minha infância, quando minha mãe me levava lá na peixaria e eu ficava ali e pressionava os peixes, aleluia. Depois eu limpava os dedos, você sabe. Eu gosto de ver os peixeiros tirando as escamas. Toda aquela atmosfera, o cheiro, é tão bom. É divertido ir à peixaria. E assim, Jéssica estava nos seguindo. Foi um bom momento no mercado e depois disso, para manter a tradição, fomos comer. E fomos para a praça de alimentação, nos sentamos para ter a nossa comida. E nós tivemos a nossa comida e depois de comer, uma senhora passou. Ela tinha cerca de 60 anos e ela era muito, muito feia. Seu cabelo estava sem pentear, ela estava muito deprimida e ela olhou para nós e disse, onde você comprou isso? Ela perguntou da minha esposa. Ah, compramos do outro lado. Oh, quanto custou? E minha esposa disse, do outro lado. E ela foi para outro lugar. Mais tarde, o Wendy saiu para comprar alguma coisa na loja de conveniência e ela levou Jéssica com ela e eu fiquei sozinho na mesa e essa senhora voltou com a sua comida. E eu esqueci de dizer que essa mulher, quando ela veio perguntar pela comida à minha esposa, ela começou a dar informações a respeito dela. Ela disse, eu sou uma viúva. Os meus filhos me abandonaram. Então ela foi embora. E assim, quando elas saíram, eu estava sozinho na mesa, ela veio. E não existiam mais assentos, ela sentou na minha mesa. E eu tinha minha comida e ela olhou para mim e fez assim. E ela disse mais informações sobre ela. Eu sou uma viúva, ela disse. Os meus filhos me deixaram. Eu disse, a senhora já me disse. E, veja, eu estava ali e ela estava comendo. E então, subitamente veio a mim que de todas as pessoas, Deus permitiu que ela dissesse aquilo na minha presença. Não precisa ser um cientista para saber que de todos os lugares ela sentou perto de mim. E ela estava comendo silenciosamente. E eu falei com ela e disse, desculpe-me, senhora. Ela disse, sim. Você sabe que Deus a ama? Você conhece Jesus? Jesus a ama muito. Você sabia disso? Mesmo seus filhos tendo a deixado, ele ama você muito. E ela não disse nada. Eu disse, você sabe quem é Jesus? Ele é Deus, ela disse. Boa resposta. Então eu disse para ela. Ela continuou comendo, sem saber se ela estava entendendo. Eu disse, Senhor, me dá um sinal no meu coração. E eu continuei falando a respeito de Jesus. Eu disse, senhora, você tem que saber de uma coisa. Não importa se os seus filhos deixaram você, quando Jesus vier à sua vida, você nunca mais se sentirá só. E eu falei a respeito da cruz e como Jesus a amou, e ela estava comendo, de repente, do seu olho esquerdo, apareceu uma lágrima, descendo pelo rosto, e caiu no prato, salgando. Então ela parou por um tempinho e você sabia que o Espírito Santo estava falando com ela. E eu preguei para ela a respeito da cruz, ensinei para ela como Jesus amou tanto e foi para a cruz, pelos pecados dela e meus, e porque ele morreu. Eu disse, quando ele entrar no seu coração, você nunca mais se sentirá só. Você não precisa dos seus filhos, você precisa de Jesus. Ele vai falar com você. Quando estiver feliz ou triste, você vai falar com ele. Você quer pedir que ele entre na sua vida? Ela disse sim. Eu disse, põe os seus talheres sobre a mesa.
e ela baixou os talheres ali na praça de alimentação, e eu a conduzi a Cristo. Amém? E você sabe, Deus é minha testemunha. Da hora que nós a vimos até a hora que nós oramos, ela nunca sorriu uma vez. Mas quando eu disse amém, Jesus vem à minha vida, ela disse amém, e ela olhou e existia um brilho, como eu nunca tinha visto, um sorriso inexplicável. A sua face brilhou, seus olhos se encheram de lágrimas, e eu vi a glória de Deus. Eu disse, você está sentindo alguma coisa agora? Ela disse, sim. Eu disse, essa é a paz de Deus. Porque Jesus agora está no seu coração, e agora você pode falar com Ele, Ele está sempre com você. E por sua própria iniciativa ela disse isso. Essa semana eu vou à igreja, ela disse. Tem uma igreja perto da minha casa. Existe uma igreja lá perto, ela disse. Pastor, o senhor não convidou ela para vir à nossa igreja? Ei! Nós não somos a única boa igreja. Existem muitas igrejas boas em Singapura. A nossa é uma boa igreja. Mas nós não somos a única boa. Por que fazê-la viajar quando tem uma perto da sua casa? Amém? Não é inconveniente para ela ir, ela sabe onde é. Deixa ela ir. Mas eu sei de uma coisa, o Senhor está no coração dela agora. Amém, igreja? Uma outra coisa que eu vi que a forma como destruímos a maldição do inimigo tentando segurar em nós é pelo sentimento do amor de Deus. Ele não pode se prender a alguém que tem esse sentimento. Por outro lado, quando alguém está como essa mulher sob maldição, ela estava deprimida, ela se sentia rejeitada, ela estava sofrendo, mas tudo se quebrou no momento em que Jesus e o seu amor a tocaram. Você pode libertar outros falando sobre o amor de Jesus. Não somente livrar você, mas lembrar outros como Jesus os ama. Você precisa forçá-las a escutar, certo? Escute aqui. Jesus ama você. Escute. Jesus lhe ama. Jesus lhe ama. Escute. Jesus lhe ama. Como um mafioso. Você crê nisso? Se você não crê nisso, você crê que Jesus te ama ou não? Não, só estava exagerando um pouquinho. Você deve fazer as pessoas prestar atenção no que você diz. Jesus me ama. Muitas vezes não creem. Você tem que fazê-los, pelo Espírito Santo, a entenderem que Jesus os ama. E é um amor pessoal. No momento que eles sentem esse amor pessoal, nenhum demônio do inferno pode trazer maldição sobre eles. A única forma de uma maldição chegar em alguém é quando essa pessoa não sente o amor. Veja que todas as vezes que você peca, você se sentiu sozinho, se sentiu rejeitado, se sentiu infeliz. Mas quando você sente seu amor, você não peca. Amém? E é por isso que precisamos ouvir mais pregações sobre o amor de Deus. Precisamos cantar louvores como as crianças. Jesus me ama. Isso eu sei. E todos digam amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.